Você sente que seu dinheiro entra e sai da conta sem você ver a cor dele? Chegar aos 40 anos e não ter uma reserva de emergência dá um frio na barriga, não é verdade? E se você tiver afundado em dívidas então? Mas e se eu te disser que os próximos 20 anos podem ser os mais prósperos da sua vida se você mudar um detalhe hoje? Você acreditaria? No vídeo de hoje eu vou te dar um mapa para você organizar a sua casa financeira. E fique ligado, porque a dica número 4 é aquela dica que vai separar quem apenas vive de quem desfruta uma vida próspera. Então, sem enrolação, vamos para a dica número 1. Você sabia que na sua casa existe um ralo invisível que pode consumir até 15% do seu salário sem você perceber? Eu vou revelar qual é esse ralo agora. O ralo invisível não é uma torneira aberta, são pequenas fugas do seu dinheiro sem você perceber. São aquelas assinaturas daqueles streamings que você nem assiste, aquelas taxas de manutenção de conta bancária que estão lá escondidinhas e todo mês debita um pouquinho da sua conta e você nem se dá conta. Para quem tem mais de 40 anos, o tempo pode ser o nosso maior aliado ou o nosso pior inimigo. Então aqueles R$50 que você nem percebeu para pagar um serviço que você pouco desfruta, pode virar milhares de reais num horizonte de 10 anos. Ao cancelar o que você não usa, você acaba estancando um sangue financeiro de uma só vez. Agora que já estancamos essa fuga de dinheiro em pequenos serviços, como descobrir para onde vai o restante do dinheiro sem ser um mestre de planilhas, aquelas planilhas complexas, chatas e etc.? Existe uma regra de ouro usada por grandes investidores que simplifica tudo pra gente. Com ela vem a dica número 2, que é a regra do 50-30-20. Esqueça aqueles orçamentos complexos, aquelas planilhas chatas onde você tem que detalhar tudo minuciosamente. Basta usar essa regrinha 50-30-20. 50% é para o que é essencial, ou seja, os gastos com a casa e com a alimentação. 30% é para o lazer, para aquele jantar com amigos, para aquela viagem. E os 20% que sobram, esses são intocáveis. Esses 20% serão utilizados para o seu eu do futuro. Não há negociação com esse valor nesse momento. Com mais de 40 anos, tudo fica muito claro, você não precisa deixar de viver. Você só precisa ter limites e ter um planejamento financeiro. Com essa regra de organização financeira, aqueles 30% que você vai gastar com jantares, com a saída com os amigos, com as festas e etc., você gasta com prazer, você não vai se sentir culpado, porque ele faz dentro de um planejamento e os outros 20% você está poupando, está garantindo ali o seu futuro. Mas cuidado, tem algo que a maioria das pessoas faz quando começa a sobrar um pouquinho de dinheiro, começa a ter um pouquinho de dinheiro na conta. E esse erro é fatal nos dias de hoje. Sabe qual é? Abrimos assim a nossa dica número 3. O perigo da inflação do estilo de vida. É isso mesmo. Começou a sobrar um dinheirinho, você já acha que é rico e você começa a querer mudar o seu estilo de vida. Muito provavelmente para querer impressionar alguém que não está nem aí para a sua vida. Então esse erro fatal é, assim que sobra dinheiro, você muda o estilo de vida. Muda de carro, compra roupas mais caras. Após os 40 anos, a nossa tendência, a nossa natureza é querer compensar o cansaço com luxo. Mas se seu custo de vida subir junto com a sua sobra de dinheiro, você nunca será livre, vai sempre ser um escravo das dívidas, só que elas vão aumentando ao longo do tempo. Então controle o seu ego, a sua vontade de ter. Vencer a inflação do estilo de vida é o que vai garantir a sua mudança de uma vida de dívidas para uma vida próspera. Agora a dica de ouro que eu prometi, o segredo para você nunca mais perder uma noite de sono por uma conta inesperada ou uma mudança no seu ambiente de trabalho. Vamos falar do famoso colchão. Como assim, colchão? A dica número 4 é o colchão da tranquilidade. Esquece o termo reserva de emergência, porque isso acaba atraindo coisa ruim. Vamos construir o seu colchão da tranquilidade. O objetivo aqui é ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida guardados. É nesse momento que o seu colchão está pronto. Eu ganho
R$ 3.000 por mês. 3 vezes 6, 18. Então eu tenho que ter 18 mil guardados. Eu ganho 10 mil por mês, eu tenho que ter 60 mil guardados. Eu só ganho R$ 1.000 por mês, eu tenho que ter 6 mil guardados, entenderam? Porque depois dos 40, nossa maior riqueza é poder dizer não àquele chefe abusivo, àquele emprego chato e principalmente poder dizer sim a uma alternativa de mudança, a uma mudança de vida, a um novo empreendimento. Mas para isso você precisa ter uma tranquilidade, um colchão da tranquilidade. Esse colchão é o que transforma o teu medo em paz. Mas aonde colocar esse dinheiro? Muita gente ainda usa poupança. A poupança está super ultrapassada. A poupança não tem batido nem a inflação. Mas existe um lugar melhor que os grandes bancos, melhor do que as poupanças, para você guardar o seu dinheiro, onde esse dinheiro vai trabalhar por você enquanto você dorme. É uma aplicação que rende muito mais que a poupança e talvez até mais segura que a poupança. Com isso, chegamos à quinta dica, e a quinta dica será o seu primeiro investimento seguro. E não precisa ser nenhum lobo do Wall Street, dominar tudo de investimentos. A única coisa que você tem que fazer é tirar o seu dinheiro da poupança e aplicar num título do Tesouro Direto, num Tesouro Selic. Hoje, o Tesouro Selic está pagando em torno de 15% ao ano, que bate de longe os míseros 6% da poupança. Caso não se sinta confortável de ir para o Tesouro Direto, que é um grande erro, tire o seu dinheiro da poupança e coloque pelo menos num CDB de liquidez diária. Certamente ele vai render também muito próximo da Selic, muito próximo do CDI, em torno de 14, 15% ao ano. É o básico que funciona, o seu dinheiro rende todo dia e está ali te esperando para quando você precisar. Investir não é nada complicado, é apenas colocar o seu suor para trabalhar para você, protegendo o seu poder de compra. Organizar a vida financeira depois dos 40 anos não é sobre restrição, muito pelo contrário, é sobre liberdade. Se esse vídeo fez sentido para você, imagine o que o nosso canal pode fazer pela sua jornada. Se inscreva aqui no canal 40+, aqui acreditamos que a sua melhor jornada começa agora. Agora é com você, comenta aqui embaixo qual dessas 5 dicas fez mais sentido para você. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e eu aguardo vocês aqui no nosso canal 40+.